Sabe o futebol que a gente vê hoje, cheio de estratégia, movimentos ensaiados, quase um xadrez? Pois é, nem sempre foi assim. Na verdade, já foi uma verdadeira briga de rua por uma bola. Vamos mergulhar nessa história para entender como essa confusão toda virou o jogo cerebral que conhecemos hoje, onde controlar o espaço é a maior arma de todas. Para a gente entender a complexidade de hoje, a gente precisa voltar lá no comecinho. Imagina a cena. Nos primórdios do esporte não existia plano tático. Eram 10 jogadores avançando juntos, uma onda de gente correndo atrás da bola. Sabe, placares tipo 8-6 eram super comuns. Defesa era uma ideia que passava longe. Era o caos total, de verdade. Mas aí, algo fundamental aconteceu. Alguém olhou para aquela bagunça e enxergou uma oportunidade. E foi aí que veio a primeira grande revolução tática do futebol. A simples ideia de que organizar os jogadores em campo podia ser uma arma muito mais poderosa do que só força bruta e talento individual. E essa revolução tá bem aqui, nesse slide. De um lado, a confusão. Do outro, a solução que veio da Escócia. A pirâmide, uma formação 2-3-5. De repente, o jogo não era mais sobre um cara driblando todo mundo. Não, os escoceses trouxeram passes curtos, sincronizados, transformando 11 caras em uma única máquina. Eles simplesmente trocaram o caos pela geometria. E olha, essa ideia deu muito, mas muito certo. A pirâmide não foi só uma modinha. Ela dominou o futebol por 40 anos. Virou a língua universal do esporte. Só que, em 1925, uma única mudança na regra do impedimento destruiu tudo. A formação que definiu uma era inteira ficou inútil da noite para o dia e o jogo mergulhou de volta no caos tático. No meio dessa confusão, um cara chamado Herbert Chapman, técnico do Arsenal, trouxe a lógica de volta com a sua criação, a formação WM. E foi uma jogada de mestre. Ele simplesmente recuou o jogador do meio, o centro médio, para a defesa, criando uma linha de 3 zagueiros. Isso estabilizou o jogo de novo e foi a primeira resposta tática realmente moderna a uma mudança de regra. O impacto disso foi gigantesco. O Arsenal do Chapman não era necessariamente o time mais talentoso, mas com certeza era o mais organizado. Eles se moviam como um relógio. E isso provou uma coisa: um sistema bem treinado podia superar o brilho individual. O técnico deixou de ser só um administrador para virar um verdadeiro general. O WM trouxe ordem, mas era uma ordem rígida, sabe? Meio robótica. A próxima grande evolução do jogo seria justamente sobre libertar os jogadores dessa rigidez. A ideia era tratá-los não como peças num tabuleiro, mas como jogadores inteligentes, capazes de se adaptar e criar o tempo todo. E essa libertação chegou como um terremoto em 1953. A Hungria foi até Wembley, a fortaleza da Inglaterra, e deu uma aula de futebol. Essa frase aí captura perfeitamente o choque. O que os húngaros fizeram era diferente de tudo o que o mundo já tinha visto. Era fluido, era inteligente, era revolucionário. E qual era a arma secreta da Hungria? O falso 9. O centroavante deles, o Nando Hidkult, não ficava lá na frente esperando a bola. Ele recuava, saía da área, e isso criava um buraco que a defesa inglesa simplesmente não sabia o que fazer. A grande sacada foi essa. Ele transformou a posição de uma regra fixa em uma armadilha. Nascia ali a era da inteligência tática. O mundo inteiro parou para ver. Claro, principalmente o Brasil. A gente olhou aquela fluidez húngara e pensou: a gente consegue fazer isso, mas com mais equilíbrio. E aí nasceu o 4-2-4, um sistema que misturava a organização tática europeia com a nossa criatividade, o nosso ritmo. O resultado? Uma obra de arte que levou à Copa do Mundo de 1958. Mas a fluidez da Hungria e do Brasil era só o começo. Nos anos 70, a Holanda levou essa ideia ao extremo com o futebol total. Com o gênio Johan Cruyff em campo, as posições praticamente deixaram de existir. Um zagueiro aparecia no ataque, um atacante voltava para defender. O que importava não era onde você começava o jogo, mas sua capacidade de ler o espaço, de se mover e de pensar. Bom, enquanto alguns times estavam focados em liberar o ataque, outros estavam aperfeiçoando a arte de parar o ataque. A próxima evolução transformou a defesa. Deixou de ser uma coisa passiva de só resistir para se tornar uma arma ativa para vencer jogos. E ninguém personificou melhor essa filosofia do que Helenio Herrera e o seu sistema catenaccio, que em italiano quer dizer ferrolho. Essa frase dele resume tudo. Para Herrera, uma defesa que não leva gols não era só uma parte do jogo, era o caminho para a vitória. A conta era simples. A peça-chave do catenaccio era o líbero.
Esse jogador não tinha uma marcação fixa. Ele ficava livre, lendo o jogo, varrendo a defesa como uma rede de segurança. Ele era o cérebro silencioso do time, transformando a defesa numa arte de antecipação. Mas aí chegou Arrigo Sacchi e mudou tudo de novo. O Milan dele não ficava atrás esperando o adversário. Pelo contrário, eles atacavam sem a bola. Jogando com a linha de defesa lá na frente, eles não defendiam o próprio gol, eles defendiam o espaço, espremendo o campo e sufocando o adversário. A evolução dessa defesa agressiva nos leva direto ao Gegenpressing do Jürgen Klopp. A ideia é brutalmente simples. Perder a bola não é um problema, é um gatilho. É o sinal para o time virar um enxame com a meta de recuperar a bola em 3 segundos, que é quando o adversário está mais vulnerável. É a defesa virando o melhor ataque. E tudo isso nos traz para a era moderna, onde a grande batalha não é mais só pela bola ou pelo jogador, mas pelo controle do campo em si. O espaço virou a arma definitiva. O Barcelona do Pep Guardiola aperfeiçoou isso com o tic-tac. A filosofia era: se a bola está com a gente, o adversário não tem como fazer gol. Simples assim. Eles usavam passes curtos, sem parar, não só para atacar, mas para controlar o ritmo, cansar o adversário e ditar o jogo. A posse de bola virou defesa e ataque ao mesmo tempo. E este gráfico mostra o resultado na prática. Olha só os números do Manchester City do Guardiola. Uma média de 67% de posse de bola em 5 anos. Isso é um domínio absurdo. Significa que na maior parte do tempo, o outro time nem sequer tem a chance de jogar. Não é só controlar a bola, é controlar o tempo do jogo. E a inovação mais recente do Guardiola para controlar esse espaço é o lateral invertido. Em vez de correrem só pela beirada do campo, quando o time tem a bola, os laterais se movem para o meio. Isso cria uma superioridade numérica ali no centro, bloqueia contra-ataques e dá ao time um controle total da área mais importante do campo. O resultado é essa fluidez incrível que a gente vê. Um time não tem mais uma formação só. Na defesa pode ser um 4-3-3, mas no segundo em que recuperam a bola, ele se transforma num 3-2-5 para atacar. É um verdadeiro camaleão tático, se adaptando o tempo todo para controlar o espaço vital do jogo. E assim, o que começou como uma briga de rua virou um balé complexo de espaço, tempo e inteligência. As posições fixas estão sumindo, sendo trocadas por funções que mudam a todo instante. A única pergunta que fica no ar é: e agora? Para onde o jogo vai a partir daqui? Qual vai ser a próxima ideia que vai mudar tudo de novo? Siga, curta e ative o sininho das notificações do canal. Não perca as novidades!